Isso mesmo, amém? Então vamos começar nessa nossa reunião que chamamos de oração. E como eu falei, acho que na quarta-feira, hoje terminar a tarefa, uma das tarefas que o pastor nos deu há uns dias atrás, que era ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Na sexta passada, nós lemos o 5, a quarta foi o 6, e hoje terminar com o capítulo 7. Eu li ele hoje de manhã, já vi que é mais um capítulo bem famoso, com um monte de informações para nós, onde acho que um verdadeiro cristão, como a tia Nenê falou, se a gente executar só o capítulo 5 que a gente tinha lido, já estaria muito bom. O 6 e o 7, se a gente conseguir fazer tudo isso, talvez não precisaria de mais nada da Bíblia praticamente, porque são tantas informações, é uma mudança total de uma vida para um verdadeiro cristão. Eu vou ler o capítulo inteiro, comentar rapidinho algumas coisas aqui, mas eu sei que vocês conhecem bastante dessa parte, pois ele é bem pregado, é bem falado, tem bastante coisas importantes aqui. Então eu vou ler o capítulo 7 de Mateus, vou começar agora, tá bom? Ele diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. De novo, uma passagem bem conhecida, e quando a gente começa a analisar a nossa vida, ou os nossos atos, os nossos pensamentos, e se a gente colocar de frente com essa palavra, eu acredito que muitas vezes nós vamos ficar preocupados, porque nós estamos o tempo todo olhando para as coisas, olhando para as pessoas, olhando para os atos, e como o pastor sempre fala, a gente sempre julga essas pessoas e nunca tenta se colocar no lugar dela e ver por que ela está fazendo isso e tentar ajudar. Pelo contrário, normalmente a gente joga as pedras e deixa de olhar para nós, deixa de fazer aquela análise, como que eu estou agindo. E aqui ele diz, do mesmo jeito que nós julgamos, nós vamos ser julgados. Da mesma forma que nós temos os olhos críticos, talvez, de achar que todo mundo está errado e olhar os defeitos de todo mundo, é da mesma forma que vai acontecer. E aqui ele diz como nós devemos fazer, primeiro, limpar a nossa vida, limpar a nossa visão, para depois tentar ajudar, ele fala, não é isso? Então você tira a trave do teu olho, você vai cuidar de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então não é para a gente julgar e ver os erros, sim, primeiro a gente se limpa, se santifica, os nossos olhos começam a ter a visão igual de Deus, igual de Jesus tinha nos outros, e aí sim a gente vai conseguir ajudar. Então é uma mudança grande que o cristão tem que passar por isso. Se os olhos ainda forem ruins, eu acho que a gente leu isso na reunião passada, Se os olhos forem ruins, todo o corpo é ruim, então a gente precisa disso, essa ajuda de Deus para esse colírio nos nossos olhos, para a gente enxergar claramente, Primeiro, enxergar a nossa vida, fazer a correção, Tirar o que está nos atrapalhando dos nossos olhos e depois ajudar os irmãos. E esse julgar, existe uma outra palavra, eu até estava falando para a Glaucia, que eu não sei onde está, mas que fala que nós devemos julgar tudo, tudo, todas as coisas a gente precisa julgar. E isso é uma verdade, tudo que as coisas que acontecem a gente precisa julgar de acordo com a Bíblia, E para que isso? Para a gente não cair nesses erros, para a gente não cair no pecado e para a gente poder ajudar, como está falando aqui, ajudar as pessoas que estão com problema. Nunca é para a gente julgar e fazer fofoca e ficar falando mal dos outros, que mais?
Não deis aos cães as coisas santas, nem deis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. É mais um pedaço aqui que talvez é complicado, né, o entendimento disso. E a gente fala, mas o que é dar as coisas santas? É falar da palavra de Deus, é abrir as coisas de Deus para as pessoas que não querem? Pode ser, né? Aqueles que não estão nem aí, que viram as costas. Tem aquela passagem que Jesus falou, né? Ide pregai, aquele que, né, bater nas casas e falar de Deus. Aquele que não quiser saber, você vira as costas, né? Tira a poeira da tua sandália, né? E vem embora. Então talvez seja um pouco disso, né? Para a gente, quando estiver falando, o Espírito Santo que vai nos guiar, não é? Se não, a gente fala, a pessoa não quer saber, não adianta ficar batendo, né? Que não vai adiantar. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, se houver algum espaço, mas para a gente não ficar desperdiçando, talvez, e jogando, né, coisas fora. Eu acredito que talvez esse pedaço esteja falando disso. Que mais? Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E aí ele fala, e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Um pouco antes ele está falando, né, algo que o crente gosta disso, né? Que é pede e recebe, busca e encontra, e bate e abre a porta, né? Vai ser aberta. Mas a gente tem que, eu acho, entender que essas palavras aqui da Bíblia são para os cristãos, né? São para os verdadeiros, para aqueles que praticam a obra. Então aquele que faz realmente, quando ele pede, quando ele busca com o coração, ele encontra. Se fizermos isso de qualquer jeito, sem, né, entregar a vida a Deus, muitas vezes a gente fica batendo numa tecla e a gente nunca encontra. E aqui também ele está falando, tudo que você pedir ele vai te dar, não é? E ele compara com o pai, com o carnal, como somos nós, que a gente quer dar o melhor para o filho, e ele está comparando, se nós somos carnais, damos o melhor, imagine ele, né, que é santo, que é o Todo-Poderoso. Porém, a gente tem que talvez entender melhor pelo menos no meu entendimento, essa palavra, que não é tudo que você pede que ele vai te dar. Eu acho que quando a gente está engajado nele, quando está cheio do Espírito Santo, o nosso pedido, a nossa busca, né, sempre vai ser de acordo com a vontade dele, de acordo com a palavra dele. E aí quando a gente pedir, nós vamos receber. Por isso que ele diz, né, quando você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você consegue mover montanhas, né? Já vimos isso? Alguém movendo montanhas por aqui? Com certeza não. Talvez seja algo, né, não exatamente esta ação, mas são coisas que você faria através da fé, não é? Então você vai pedir e vai fazer. Jesus falou, tudo que você pedir, né, ele vos dar. Então, são palavras bonitas da Bíblia, que todo cristão ama essas palavras e gostaria que realmente tudo acontecesse assim. Mas eu creio que nós precisamos estar santificados, fazendo a vontade dele, e quando a gente mudar o nosso coração, a nossa mente, tudo que a gente pedir para ele vai ser de acordo com a palavra dele, e nunca vai ser para o nosso deleite, não é? Aquela outra palavra que diz, pedis e pedis mal, pois pedis para o próprio vosso deleite. Então, quando pedimos só coisas carnais para a nossa vida, para o nosso prazer, não é bem assim a Bíblia, né? Não é bem assim o cristianismo, como Cristo nos ensinou, que nós devemos negar a nossa vida e buscar o reino e fazer a vontade de Deus. Aí sim, todas essas coisas vão acontecer. E aqui é outra palavra bacana para nós mesmos, né? Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Você já imaginou se todos nós realmente agíssemos dessa forma, se a humanidade agisse dessa forma? Tudo que a gente quer, né, para nós, a gente faz da mesma forma para as outras pessoas? Você já imaginou como seria isso? E isso eu levo talvez essa palavra, não sei se eu ouvi alguém pregando ou me veio na mente agora, num casamento, não é?
o marido e a esposa, um fazendo tudo de melhor para o outro, não é? Como que é esse casamento? É uma bênção, não é? A perfeição. Eu fazendo o melhor para minha esposa e ela sempre fazendo o melhor para mim. Eu querendo o melhor dela, ela querendo o meu melhor. Chega um momento que a gente não sabe o que faz, né? Não, eu deixo o que eu faço para você, deixa você que faz para mim. Mas com certeza é um casamento abençoado. E é assim, ele está falando não só do casamento, mas está falando, né, da nossa vida. Tudo que você quer, do jeito que você quer que as pessoas te tratam, é como você deve tratar as pessoas. E aí você vai receber isso de volta. Mas muitas vezes, né, a gente esquece essa palavra e trata as pessoas de uma forma diferente, não é? Trata as pessoas com hostilidade, sem amor, e Deus está falando que se a gente, do mesmo jeito que a gente trata, é o jeito que nós vamos receber as coisas. E aí outra palavra difícil aqui, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontrem. Essa porta larga, né, é a do mundo, né, dos prazeres do mundo, eu creio que seja isso, né? E ela é fácil de você entrar nela, é fácil de você buscar as coisas, né, querer as coisas e se perder nela. E esse caminho estreito do cristianismo, né, do verdadeiro cristão, eu imagino que é aquela parte que fala negue-se a si mesmo, né, negar a nossa vida e seguir de acordo com o que Cristo está pedindo. Negar os prazeres, talvez, né? Eu não estou falando em prazeres de passear, de um monte de coisa, mas são coisas do mundo, né? Os prazeres do mundo que te tiram do caminho de Deus, que tiram a tua atenção, que passa a ser algo prioritário na tua vida. E aí não tem nada de novo aqui, né? Vocês sabem que tudo isso do mundo, ele é muito chamativo, não é? Tem muita coisa, que nem hoje nós estamos aqui orando, mas tem coisas do mundo que eu poderia estar fazendo, né? Poderia estar viajando, passeando, mas Deus deu uma direção, né? De estar nas sextas-feiras orando. Então é difícil. Se a gente começar a comparar com essas coisas, os prazeres do mundo, você vai falar, poxa vida, você podia, né, tá usufruindo, podia estar descansando, podia estar comendo, fazendo um monte de coisas e se desviando do que Deus realmente tem para você. Não estou falando da oração, porque tem pouca gente aqui, porque Deus tem um caminho para cada um e uma obra na vida de cada um. Mas é só um exemplo do que talvez as coisas do mundo, essa porta larga, faz com que a gente, né, fuja do que Deus tem para nós, né? Que mais? Cautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando a gente lê esse trecho aqui, né, quando fala de acautelar-se dos falsos profetas, a gente normalmente começa a pensar, né, no que a gente vê no mundo evangélico, que a gente vê ao nosso redor. Nas igrejas, essas igrejas enormes, que tem escândalos, né, ou verdadeiros ou mentirosos, mas está na mídia toda hora e faz com que até as pessoas que talvez poderiam se converter, fugir, né, do cristianismo, do evangelho, por causa desses escândalos. Então a gente pensa nesses pastores famosos, que, né, a gente sabe que são milionários e talvez o interesse deles não é realmente o reino de Deus, mas o seu próprio prazer. Só que
eu acredito que o que nós precisamos pensar mais aqui, principalmente, né, nesse pedaço final aqui, é na nossa vida, né? Que ele fala, né? Não expulsamos demônios, não profetizamos, né? Não fizemos maravilhas, e ele fala: apartai-vos de mim, pois eu não conheço. Então é algo que a gente precisa estar, acho que, atento e buscando esse Deus o tempo todo, de todo o nosso coração, de toda a alma, de toda a força, de todo entendimento, porque talvez até nós mesmos podemos nos enganar, não é? Na outra palavra diz, né, que muitas vezes os fariseus lá, eles ficavam orando, né, para se mostrar, e para a gente nunca cair nessa, né? Querer se mostrar, fazendo a obra de Deus para se mostrar para os outros e não fazendo com o verdadeiro amor e para Deus. E aí, talvez muitos, né, vão ter uma... como que fala? Quando chegar lá, vamos ter essa surpresa. E é algo para nós, então, né? Para a gente saber que tudo que a gente fizer tem que ser feito para Deus, para o reino dele, não é isso? E tomarmos cuidado, né? Com os falsos profetas que ele está falando aí, sempre buscar em Deus e a profecia sempre colocar diante de Deus, amém? O que mais? Deixa eu ver aqui. Ó. Todo aquele, pois, que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Então, aonde, né, está a nossa casa? Aqui ele está simplesmente comparando com aquele que cumpre as palavras e aquele que não cumpre as palavras, né? Se não cumprimos a palavra dele, quando vem chuva forte, um vento forte, vem algo, né, que acontece na nossa vida, uma luta, qualquer coisa assim, a gente cai, né? E a gente vê bastante gente, né, fazendo isso, a gente vê ao nosso redor fazendo, e isso não é para criticar, mas é para a gente aprender, né? Para a gente olhar para a nossa vida e ver se realmente estamos cumprindo a palavra de Deus, o que Ele tem nos ensinado. Se não, é hora de corrermos, né? Corrermos atrás desse Deus e pedir para que o Espírito Santo sempre esteja nos revelando, né? Aprendemos, ouvimos, temos conhecimento, mas uma revelação da palavra dele no nosso interior, no nosso coração, que é o que nós precisamos. Amém? Essa é a parte, né, de Mateus, a última parte que eu gostaria de finalizar hoje. E agora